Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar de inteligência. O trabalho de levantar, classificar e analisar informações que interessam à segurança dos países. Governos do mundo todo mantêm agências específicas, muitas vezes mais de uma, para executar essas tarefas. Estamos falando, claro, de instituições como a CIA, a antiga KGB, o Mossad, a brasileira ABIN. São considerados serviços essenciais e legítimos para a segurança dos estados. Mas quais são as regras que regem esse tipo de atividade? Aliás, existem regras, parâmetros éticos? Quando a inteligência deixa de ser legítima? Essas agências nunca admitem, mas a inteligência muitas vezes está a serviço da força bruta e de atos ilegais, tortura, sequestros, assassinatos, golpes de Estado. A CIA, a Central de Inteligência Norte-Americana, acusada de crimes mundo afora, tem um orçamento anual de pelo menos 15 bilhões de dólares e emprega 21 mil pessoas. É apenas uma das 16 agências do país que lidam com informação e segurança. Um desses 16 serviços é a NSA, Agência de Segurança Nacional. Embora menos conhecida do que a CIA, tem um número de empregados muito maior, estimado entre 30 mil e 40 mil pessoas. A Rússia tem vários órgãos dedicados à inteligência, como o FSB, SVR e GRU. Todos, de alguma forma, são herdeiros da antiga KGB, da era soviética, e não divulgam o orçamento e número de funcionários. O Serviço de Informação Chinês é um complexo de agências chamado Ministério de Segurança do Estado. O número de funcionários não é divulgado, mas o orçamento acompanha a ascensão do país, 8 bilhões de dólares por ano. Na Inglaterra, o órgão de inteligência mais conhecido é o SIS, ou MI6. Existe desde a Primeira Guerra Mundial e tem um orçamento equivalente a 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Israel é um país pequeno, mas tem um dos maiores serviços de inteligência do mundo, o Mossad. São 7 mil funcionários e um orçamento estimado em 2 bilhões e 700 milhões de dólares. A Agência Brasileira de Inteligência tem 26 superintendências estaduais, presença em 20 países e orçamento de 674 milhões de reais. A ABIN sucedeu o SNI, mas afirma que defende a democracia e os direitos e garantias individuais. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Luiz Gustavo Franco, doutor em Segurança Internacional e Defesa Nacional, e também com Juliano Cortinhas, advogado e doutor em Relações Internacionais. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o doutor Luiz Gustavo. Afinal, existem regras para a atividade de inteligência? Olá, sim, existem regras para a atividade de inteligência, mas são regras que elas continuam ainda muito sujeitas ao ordenamento jurídico interno dos países, não são regras que foram transpostas para o cenário internacional. Então, dentro do sistema jurídico brasileiro, por exemplo, você tem uma legislação que rege a atividade de inteligência dentro do ordenamento jurídico norte-americano e assim sucessivamente, mas são regras ainda muito restritas ao plano interno dos países. Muito pouco disso é levado ao direito internacional, de fato. E essas regras diferem muito de país para país, doutor Luiz Gustavo? Essas regras elas vão diferir baseada basicamente na forma como se dá o estado do país específico e a relação que esse estado tem com o serviço de inteligência. Então, é de se esperar que países com sistemas políticos semelhantes, como, por exemplo, democracias, elas tenham regras mais parecidas do que, por exemplo, se você comparar sistemas democráticos com sistemas autoritários. Mas, fora isso, é de se esperar também um grau considerável de divergência por conta de questões culturais, as relações entre os diversos poderes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Tudo isso pode alterar essa relação. Então, sim, há bastante margem para regras diferentes dentro dessa estrutura. O trabalho de inteligência, ele é uma forma de tentar aumentar
o número e os dados, né, que cada país, o número de informações e os dados que cada país dispõe sobre os outros, né? Quando a gente está falando de inteligência de Estado, normalmente o que se tem é uma tentativa de diminuir a incerteza que é natural nas relações internacionais. Os países não divulgam a totalidade dos dados sobre seus próprios programas, suas políticas públicas, enfim, né? E os outros estados tentam, por esse alto grau de incerteza, aumentar o que sabem uns dos outros, né? Nesse sentido, um regramento das práticas de inteligência é praticamente impossível de que aconteça internacionalmente falando, né? O Luiz Gustavo apontou bem que há regras internas, né, para a atuação interna das inteligências, mas quando a gente fala de sistema internacional, quando a gente está falando de um país buscando inteligência sobre o outro, o menor número de regras é favorável àqueles países que têm mais poder, ou seja, que têm mais capacidade de produzir dados sobre os outros. Daí é claro que esses países não têm o interesse de que haja um regramento internacional sobre o tema. Professor Luiz Gustavo, o senhor falava das diferenças entre os serviços de inteligência em países democráticos e não democráticos. O senhor pode ser mais específico, dar exemplos dessas diferenças, por favor? Perfeitamente. Um exemplo bem básico que a gente pode ter é que em regimes democráticos, geralmente você vai ter aquele sistema de freios e contrapesos, né, em que um poder vai tentar equilibrar a atuação de outro. Então, por exemplo, num regime onde existe essa repartição de poderes, a atividade de inteligência, que muito geralmente ela é conduzida pelo Poder Executivo, ela pode ser fiscalizada de alguma forma pelo Poder Legislativo, que pode vir a, por exemplo, chamar autoridades no parlamento, no Congresso, para explicar o que está sendo feito, exigir algum tipo de prestação de contas, enquanto que é muito difícil a gente esperar isso em regimes autoritários, em que os governantes têm uma margem de manobra muito maior para atuar, inclusive para determinar o que vai ser divulgado, o que não vai ser divulgado. Pode ser que, inclusive, inexista uma legislação mais expressa nesse sentido. Então, essa que é a diferença básica que você vai ter entre a forma como a inteligência vai se dar em um regime democrático e um regime não democrático. Professor Juliano, o senhor diria que esse controle é efetivo nos países, mesmo nos países dito democráticos? Vamos dar um exemplo. Países como a Inglaterra ou os Estados Unidos, que são apontados sempre no rol dos países democráticos. De fato, o parlamento, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, tem poderes suficientes para chamar o diretor da CIA, exigir explicações, obter informações que eventualmente julgam importante para a discussão política? Eles têm esse poder e exercem esse poder? Ou há um limite? A CIA pode dizer, por exemplo, não, isso é segurança nacional, disso eu não falo. Pode? Pode, né? A CIA não necessariamente vai divulgar todas as informações que tem acerca de temas, né? Mesmo de temas internos, por vezes, né? Então, existem basicamente dois limites, na minha percepção, né? Um limite é aquilo que é possível o Poder Legislativo, por exemplo, como o Gustavo mencionou, né, saber. Muitas das informações que estão sendo produzidas e coletadas, né, não se sabe sobre elas. Então, a gente pode citar, por exemplo, o caso Snowden, né, que revelou que a CIA sabia muito mais e tinha muito mais informações sobre outros países do mundo, inclusive o Brasil, do que se pensava. A CIA coletava informações, inclusive, de presidentes, né? A Dilma, por exemplo, foi ouvida, tinha escutas nos seus meios de comunicação. Angela Merkel, da Alemanha, também. Hoje em dia se faz muito por meio do setor cibernético, né? Então, não é necessário que um espião entre no gabinete da Dilma para colocar uma escuta lá, né? Basta acessar o seu telefone, por exemplo, ou os seus e-mails, né? E se conseguem as informações. A CIA fez espionagem industrial contra a Petrobras também, por exemplo, né? E isso só foi revelado quando o Snowden vazou os dados, né? Se ele não tivesse vazado, nós não saberíamos até hoje dessas práticas. Então, o controle sobre o serviço de inteligência é muito difícil. Professor Luiz Gustavo,
Esse episódio, esses dois, da Petrobras e da presidenta Dilma, citados pelo professor Juliano, são, acho que, bastante interessantes da gente esmiuçar um pouco. Isso é levantamento de informações, é inteligência ou é espionagem pura e simples e deveria ser condenada? Qual é a avaliação que o senhor faz? É uma avaliação complicada, delicada de ser feito, porque exige um grau de juízo de valor considerável, porque o que vai determinar o que é uma coleta de informações legítimas ou uma espionagem, como se costuma dizer, vai depender muito dos interesses que estão em jogo. Por exemplo, os chefes de Estado, eles têm as suas preocupações em relação a assuntos diversos. Então, se o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, por algum motivo apresentar que o que está sendo feito pelo presidente da República do Brasil, por exemplo, pode impactar de alguma forma a segurança nacional americana, ele vai enxergar aquilo como uma atividade plenamente legítima, enquanto que o presidente brasileiro pode ver nisso uma ação de espionagem condenável. Então, é muito difícil classificar esse tipo de informação, porque vai depender muito desse referencial sobre o qual a gente analisa. No caso específico que o Juliano mencionou, que foi o escândalo do Snowden, se tratou de um caso mais condenável de forma generalizada pela amplitude, pela escala que ele alcançou, porque como ele mesmo mencionou, não foi só a ex-presidente Dilma que foi espionada, outros chefes de Estado foram vítimas desse tipo de ação e não se conseguiu formular uma justificativa plausível para indicar por que as agências do governo norte-americano estavam, de fato, coletando informações desses chefes de Estado por meios escusos, como ele mesmo apresentou. Então, aí, de fato, fica uma questão mais delicada, mais complicada. Mas, como eu falei, isso vai depender muito do contexto específico. Professor Juliano, as reações dos vários chefes de Estado que tiveram os seus telefonemas, as suas comunicações escutadas lá pela CIA, foram de muita indignação mundo afora. A própria Merkel e outros. Isso não nos levaria a crer que foi legítima a atuação do Serviço Secreto norte-americano ou não? Eu considero que sim, foi legítima no sentido de que não havia, como o Luiz Gustavo apontou, uma justificativa plausível para as práticas, porque são países que não rivalizam uns com os outros. O Brasil não é um inimigo dos Estados Unidos, a Alemanha muito menos, não há qualquer relação de possível conflito entre esses países. É claro que há disputas de interesse nas áreas econômicas, mas não há qualquer resquício de rivalização militar ou algo nesses termos. Então, essas espionagens, você pode usar esse termo, dos Estados Unidos em relação a outros países, principalmente aliados, são, na minha opinião, injustificáveis. Houve muita gritaria, mas não há condições de que esses países possam tomar medidas específicas e que inibam a prática pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país mais poderoso do sistema internacional. Ninguém quer rivalizar militarmente com ele, a não ser em situações muito específicas. Então, a capacidade de punição a esse tipo de prática ela é muito pequena no sistema internacional. Na pergunta anterior, eu falei que havia 2 limites para o controle sobre a espionagem, acabei citando somente um desses limites, que é o limite do que se sabe. O outro limite é a capacidade dos serviços de espionagem de usarem, como foi feito na pergunta, a alegação, o argumento do interesse nacional, da segurança nacional. E aí cabe ao judiciário, nesses casos, dizer qual é o limite dos segredos dos serviços de inteligência. O judiciário tem um papel fundamental nessas questões. Bem, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, ainda discutindo os serviços de inteligência mundo afora, mas falando também dos serviços brasileiros de informação, a atual ABIN, o antigo SNI. Vamos discutir um pouco isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já.
O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre os serviços de inteligência mantidos por governos de todo o mundo. E os nossos convidados são Luiz Gustavo Franco, doutor em Segurança Internacional e Defesa Nacional, e Juliano Costinhas, advogado e doutor em Relações Internacionais. Esse segundo bloco eu começo falando com o professor Juliano. O Brasil não tem no cenário internacional o mesmo peso que países como os Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China, até Irã, Israel, que mantêm serviços secretos muito poderosos, muito treinados, que demandam bilhões de dólares para sua manutenção. A pergunta que eu lhe faço é: o Brasil também precisa de um serviço de inteligência, mesmo que não nos moldes dos serviços desses outros países que eu citei? Sem dúvida, todos os países precisam ter serviços de inteligência, né? Como há muitas informações que facilitam o processo decisório, né, e que não estão disponíveis abertamente, quanto mais informações, né, os agentes políticos do Estado tiverem para tomar suas informações em relação à política internacional, melhor. Né? O que é problemático é quando o serviço de inteligência é usado politicamente no sentido de defender interesses de governos e não interesses do Estado. Né? Durante a ditadura militar, não havia legitimidade para que o serviço de inteligência, porque justamente o governo não foi eleito democraticamente, né, para que o serviço de inteligência investigasse e levantasse informações sobre pessoas no ambiente doméstico. E o foco dele era justamente esse. Né? Idealmente, o foco de um serviço de inteligência é o ambiente internacional num Estado democrático. Quem faz investigações internamente é a polícia. É ela que tem legitimidade para investigar crimes, investigar possíveis desvios de conduta internamente, né? Além da polícia, órgãos de controle, no caso de servidores públicos, por exemplo, nós temos a CGU, nós temos o TCU. Agora, o serviço de inteligência, ele se presta em Estados democráticos para o ambiente internacional, para que um Estado levante informações sobre o outro. E aí o interesse do Estado equivale e não o interesse do governo. É muito preocupante que governos utilizem para defender a sua ideologia, por exemplo, para defender as suas crenças, né, o seu serviço de inteligência. Né? Me preocupa muito a militarização desse serviço também, porque isso denota, né, um desvio de função dos militares. Eu até gostaria de ressaltar, complementar essa fala com um exemplo dos Estados Unidos, onde, principalmente desde o 11 de setembro de 2001, há até uma certa hipertrofia dos sistemas de inteligência, mas há uma divisão bastante clara em que a CIA, que é a agência principal, a mais conhecida sobre esse assunto, ela se volta mais às questões externas, aquilo que pode atingir a segurança nacional americana de fora, e você tem outras agências voltadas ao gerenciamento dessas questões dentro da fronteira dos Estados Unidos, como o Departamento de Segurança Doméstica, a Agência de Segurança Nacional, o FBI, entre outras agências, mas há uma divisão muito clara. A CIA está voltada mais para uma coisa, essas outras agências estão voltadas a outros temas, e há todo um cuidado em não haver sobreposição ou interferência indevida na jurisdição uma da outra. Professor Juliano, depois de décadas assistindo filmes de Hollywood falando sobre a CIA, ou do cinema inglês falando sobre James Bond, o MI6, enfim, forma-se na cabeça de todo mundo uma imagem com certeza deturpada do papel verdadeiro de uma pessoa que trabalha com informação. Pensa-se muito mais na aventura, na violência, no assassinato, na derrubada de governos, do que propriamente no trabalho, às vezes, exaustivo, burocrático de decifrar alguma informação, de levantar dados, etc. Eu queria que o senhor explicasse direitinho qual é o trabalho que o senhor acredita que um serviço de informação faz ou deveria fazer. Olha, realmente essa é uma visão bastante deturpada, né? Há muito menos ação do que observação no trabalho diário, né, dos agentes de inteligência. Eles passam muito mais tempo, né, olhando dados no computador ou ouvindo conversas que não têm nenhum valor para o registro de informações do que aquelas que realmente podem adicionar coisas importantes
ao processo decisório dos países. É um trabalho bem remunerado, né, uma carreira bem interessante em termos de carreira de Estado, mas há muito menos ação do que a gente possa pensar no primeiro momento. De qualquer modo, professor Luiz Gustavo, ainda que o trabalho, a linha principal do trabalho seja esta, não se pode esquecer que serviços secretos derrubam ou ajudam a derrubar governos mundo afora, matam eventualmente desafetos ou inimigos. Casos não faltam para a gente apontar. Na América Latina, dezenas de vezes houve interferência explícita, quase, documentos revelados 50 anos depois mostram isso, em democracias instaladas na América Latina pela CIA. É claro que há toda uma condenação a esse tipo de ação, como foi citado, as ações da CIA na América Latina durante o período da Guerra Fria, as ações da antiga KGB no período da União Soviética, mas o fato é de que esses dois casos, eles são notórios e, infelizmente, espera-se que esse tipo de atividade continue acontecendo simplesmente porque os países que chefiam esse serviço de inteligência têm recursos de poder e, principalmente, têm recursos de poder superiores ao da maior parte dos outros países. Então, isso ainda é parte de uma realidade um tanto quanto difícil de aceitar do cenário internacional e das relações internacionais, mas que é uma realidade que não se espera que ela seja revertida em pouco tempo, em que o que determina principalmente a capacidade ou incapacidade de um país de atuar num sentido ou no outro é a questão do poder. Então, enquanto países como os Estados Unidos, a atual Rússia, a antiga União Soviética, entre outros, que detêm uma superioridade de poder em relação aos demais países, puderem atuar nesse sentido, eles vão fazer, porque, como eu falei, é muito uma questão do controle da narrativa. E no caso desses países, eles sempre vão apresentar que aquilo que eles estão fazendo em nome da sua segurança nacional, em nome da defesa dos seus interesses, e por mais que outros membros da comunidade internacional discordem, eles vão se sentir no direito. E o sistema internacional ainda hoje é muito mais um sistema de política internacional do que um sistema de direito internacional. Então, há muito pouco ordenamento jurídico, muito pouco regramento capaz de fato, frear a atividade estatal nesse sentido. O que se sabe sobre o serviço secreto chinês, por exemplo? Veja, na verdade, o que acontece, né, com vários estados e com a China, eu vejo como mais do que em outros, é que não somente os agentes oficiais de inteligência produzem informações, né? Então, os diplomatas, por exemplo, são muito importantes na aquisição de informações sobre outros países, né? Os adidos de defesa que trabalham nas embaixadas da mesma forma. Então, o que se tem é que em uma embaixada há vários agentes, né, produzindo inteligência, alguns de forma aberta, de forma bastante transparente, né? E aí a gente pode citar novamente, né, os diplomatas, os adidos de defesa e por aí vai, e alguns trabalhando como se estivessem cumprindo outras funções. Os oficiais de inteligência se encaixam nessas práticas, né? Se a gente pensar, por exemplo, no que faz a China, né, o serviço de inteligência está muito ligado ao Partido Comunista Chinês, né? Então, se a gente vê numa embaixada, por exemplo, né, vários representantes do Partido Comunista atuando em um determinado estado, muitas vezes eles são, na verdade, oficiais de inteligência travestidos em representantes diplomáticos, né? E isso é muito comum na China, mas em qualquer outro país se dá da mesma forma, né? A questão dos chineses é que eles têm um investimento muito grande nesses sistemas de produção de informações e eles têm muita gente envolvida nesses sistemas. Além disso, por exemplo, há o envio de estudantes, né? No caso de um sistema autoritário, como é o chinês, muitos dos estudantes chineses que estão espalhados pelo mundo estão, de fato, coletando informações e enviando novamente, né, em troca da possibilidade de estar estudando, enfim, de estar presente no mundo. Os serviços vistos como mais eficientes, eficazes ou efetivos nas suas ações vão ser aqueles ligados a países que já são reconhecidos como potências, né, no sistema internacional, como já foi mencionado aqui, a CIA nos Estados Unidos,
os sucessores da KGB na Rússia pós-soviética, o Mossad em Israel e assim sucessivamente. Mas, pelo menos no mundo ocidental, que é o que a gente conhece um pouco mais, onde há uma divulgação um pouco mais de informação, acho que fatalmente os casos mais clássicos ainda são o da CIA nos Estados Unidos e o do MI6 no Reino Unido, porque de fato são aqueles que ainda têm um alcance maior, os que se fazem mais presentes, os que fazem uma coleta de informações mais intensa. O Mossad em Israel também é um caso bastante clássico, porque apesar de Israel ser um país menor, né, não ter a magnitude dessas outras grandes potências, mas é um serviço também bastante eficiente, bastante eficaz, inclusive com alguns episódios de larga escala, né? Lembrando que há casos, por exemplo, quando o Mossad extraiu antigos oficiais nazistas exilados aqui na Argentina, na América do Sul, e levou-os de volta a Israel para julgamento pelas ações que eles haviam cometido na época do Holocausto. Então, eu diria que, pelo menos nessa região do mundo onde a gente está mais próximo, que a gente conhece mais, seriam esses os 3 grandes casos: a CIA, o MI6 e o Mossad. No caso da ABIN, que avaliação o senhor faz sobre a eficiência da agência? Olha, é uma agência que está subfinanciada, né? Há lacunas em termos de número de servidores. A ABIN poderia ter uma atenção muito maior do governo, né? Por outro lado, há uma razão para que a ABIN seja vista com desconfiança por muitos agentes políticos do Brasil. O fato de que ela, durante a ditadura, né, quando era ainda o SNI, foi utilizada como um instrumento de perseguição interna, né? Então, eu vejo isso como um problema que até hoje afeta a ABIN, no sentido de que há muita desconfiança com relação à atuação. Por outro lado, né, é importante que haja uma institucionalização mais forte da agência e que haja, né, uma clareza maior das suas atividades, tanto dentro do país quanto principalmente, né, no sistema internacional. À medida em que houver mais transparência e mais confiança na sua atuação, a tendência é que haja maior financiamento e maior número de agentes lá atuando, né? A função da inteligência é importantíssima para qualquer país e é muito relevante para o Brasil, né? Se nós desejamos realmente nos tornar um país mais relevante no sistema internacional, que tenhamos um serviço de inteligência à altura. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de Luiz Gustavo Franco, doutor em Segurança Internacional e Defesa Nacional, e também de Juliano Cortinhas, advogado e doutor em Relações Internacionais. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitossemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.